Bem, eu vou explicar aqui como foi que eu fiz as minhas dimensões, né, do projeto SAD. Então, basicamente aqui, eu estou fazendo os inputs da minha base, no caso o ano anterior e o ano atual, que lá no site são os 2 anos de... São 4 anos, né, referente à legislatura de 2019, certo? Então eu precisei unir os dois aqui, porque já que são duas bases diferentes, eu preciso de uma única base para fazer isso daqui. Então, isso daqui vai se repetir quase em todas as dimensões, porque eu preciso que sejam coisas únicas, né? E não repetido. O selecionar o campo, tá certo? Então, além de unir lá com o string lookup, eu tô... string lookup não, append streams, né? Que eu junto as duas tabelas. E depois eu faço aqui o select values, que é o único campo que eu preciso aqui para a tabela de local, que é a sigla, né? Depois eu estou fazendo aqui um unique rows, né? Para poder deixar as linhas repetidas, para elas não repetirem, justamente por isso que eu estou usando ele. E aí, na minha tabela, eu só tenho o F. Eu não tenho as informações de região e o nome do estado. Eu só tenho apenas a sigla. Então, para resolver esse problema, eu resolvi utilizar uma API aqui do IBGE. Então, eu estou consumindo essa API de estados do IBGE, que ela já tem a informação, né, de nome do estado e região, né, para cada sigla UF, certo? Depois eu faço a requisição get para poder pegar essas informações e transformo aqui no JSON input, né? E seleciono só os campos que eu preciso. Que no caso lá tem mais campos, tem ID, enfim, mas eu não utilizei. Aqui eu peguei sigla, região, no caso a sigla da região e o nome do estado, certo? Então aqui é a forma que eu consegui lá selecionar o campo do JSON. E depois aqui eu só seleciono esses 3 campos, porque se eu não selecionar esses 3 campos, ele vem aqui o URL e ele vem aqui o result, que é outro campo também, que é lá da parte da API. Então por isso que eu usei o select values aqui. Depois eu uso o string lookup para juntar, né? Já que eu preciso comparar a sigla de UF com a sigla que vem lá da API para poder pegar essas duas informações. E por último aqui é mais para remover o que eu não preciso, né? Por exemplo, o sigla de UF estaria repetido se eu deixasse, então eu preciso só desses 3. Depois ordeno eles aqui em ordem crescente para não dar problema. Agrupo com o unique rows. E por fim eu removo aquilo que tiver vazio. Na verdade eu não removo, né? Eu transformo ele em algum valor para não ficar vazio no meu banco. Então o que vem de UF e que está vazio eu transformo em NA, que no caso é meio que uma sigla para dizer que não tem esse local, né? A mesma forma para a região, e o nome eu botei como não informado aqui, só classificatório mesmo para não ficar totalmente vazio. Então quando eu for tratar isso lá na Fato, eu vou jogar tudo que não foi identificado, né? Que não foi identificado nem partido, nem local, eu vou jogar aqui nesse local aqui para ter aquele percentual que não está relacionado a um parlamentar, certo? E por fim a conexão com o banco de dados. Então eu envio lá para o banco de dados. Se eu der um select aqui, ele vai me mostrar aquela lá, que eu falei, né, a não informada, e o restante é o F, nome do estado e as regiões de cada um, a sigla da região, né? Agora deixa eu mostrar outra dimensão, que nesse caso aqui é a de parlamentar, que também é bem simples, eu não fiz muita coisa, já tenho o ID do parlamentar na base e já tem também o nome do parlamentar, então essa aqui é bem tranquilo para fazer, tá? Como eu disse, essa parte aqui sempre eu vou repetir, porque eu preciso tratar essas informações que vêm lá da base. E depois que eu tiver elas agrupadas aqui com unique rows, nesse caso aqui eu só peguei o ID parlamentar e o nome. Na minha base aqui eu não carreguei todos os campos, porque tava travando muito
a minha máquina não estava suportando, então eu só peguei os campos que realmente eu vou utilizar. Que no caso aqui é o ID do parlamentar e o nome, que é o que eu preciso. No final eu filtro o não vazio. Então, o que não tiver vazio eu não coloco. Basicamente é isso, tá? Porque não interessa. Então, eu não tenho um deputado vazio para isso, né? Não informado. E aí eu jogo lá na minha base, tá? Deixa eu mostrar aqui o parlamentar. Então, basicamente, eu tô informando aqui todos os partidos, então, ou todos os parlamentares. O ID deles aqui é realmente o que vem da base. Eu não alterei porque não achei necessário, já que é um ID único, né? É um identificador único, então eu deixei o mesmo identificador. Para categoria, basicamente também é a mesma coisa, só que eu estou removendo o vazio. No caso, eu estou tratando, né, da mesma forma. A descrição eu digo como não informado. Eu digo que a descrição é não informado, porque tem algumas que não foi informada a descrição, né? A categoria lá, né? Da descrição. A descrição da categoria. Então, eu trato essa informação e digo que ele não foi informado, certo? E aí, eu envio para o banco. Mesma forma aqui, eu agrupei. Eu só selecionei um único campo, que no caso é descrição, e o ID dessa dimensão aqui, ele é sequencial, né? Então, ele automaticamente já gera lá no banco. Categoria, deixa eu dar um select aqui, ó. E aqui ele já me diz quais são as categorias que são lançadas lá, as despesas. Então, basicamente, são essas aqui, tá? São 19, então elas não se repetem. Meio que eu botei lá para elas não repetirem, então tá aqui essas informações, certo? E por último, a gente vai ver aqui a de partido, que deu um trabalhinho para entender como funcionava, porque como no estado eu só tenho também a sigla, né? Eu não tenho as informações de nome do partido. E eu precisava exibir o nome do partido, porque só pela sigla fica, eu acho, um pouquinho complicado. Então eu decidi que eu ia também consumir uma API, da mesma forma que eu fiz em local. E aí aqui eu tô pegando dos dados abertos da Câmara Legislativa. Basicamente eles têm uma API, né, só que é em XML, mas eles têm a opção de você pegar o arquivo JSON lá através de uma requisição GET. Tem a opção lá de você pegar através de uma requisição GET o JSON, então eu resolvi fazer dessa forma. Aqui eu faço uma requisição. No JSON Input, basicamente, eu digo aqui quais são os campos. Ele é um pouquinho diferente do outro, porque ele tem um objeto local, dados, né? Então eu precisei botar esses ponto aqui para poder informar que é daquele primeiro objeto que ele encontrar lá. E aí pegar a sigla e o nome dessa API, tá? No final eu só seleciono os campos que eu fiz, igual a outra de local também. Eu uso o string lookup para poder comparar, né, a sigla do partido que vem da minha base com a que vem da API e pego os campos sigla e nome, que é o que eu preciso, tá? Então eu faço a comparação e no final eu removo os outros campos que eu não preciso. Eu seleciono só sigla e nome. E por último, eu ordeno, né? Porque quando eu vou fazer o Unique Rows aqui, se eu não ordenar, ele dá uns problemas aqui, repete os valores, então eu ordeno primeiro para depois realizar o Unique Rows. Então eu pego esse daqui para poder não repetir. E por fim eu trato aqui o que não tiver informação, né? Sigla e não informado, caso tenha, né? Que eu acredito que nessa parte aqui não tenha. E por fim eu mando para a base de dados. Então a gente vai verificar aqui como ficou. Ali partido. E aqui eu tenho, ó, o não informado lá, né? Que nesse caso teve, tá? Não informado. Eu coloquei NA, sigla NA. Acho que não se aplica esse NA, tá? Eu não sei bem, mas é utilizada essa sigla para quando não encontra alguma coisa. Então aqui
eu tenho as siglas, né? Cidadania, Avante. Então ele meio que me diz aqui PCdoB, Partido Comunista. Enfim, ele já me diz o nome aqui, que era o que eu precisava pra o OLAP depois. Então é isso. A que eu tive mais problema pra fazer foi essa de partido, porque eu não estava entendendo como funcionava essa forma de pegar o campo lá, mas é isso.